Bom dia, irmãs. Deus abençoe a todas. É a continuação da história que eu estou contando, do milagre que o Senhor fez na vida do meu filho, na vida dos meus filhos. Continuando, né, o, o testemunho de ontem. Hoje eu vou contar um outro testemunho. Foram muitos anos, então temos bastante milagre para falar. O segundo milagre, irmãos, aconteceu, né? Já com o meu filho já grande, crescido, porque eu orava e falava: Senhor, põe suas mãos no meu filho, sara o meu filho, cure meu filho. E era assim desesperador, porque eu não via. Eu vi os milagres, porque o Senhor estava sempre fazendo um milagre na vida dele, mas eu não via mudança no meu filho. Não tinha mudança. Passaram-se 7 anos. Chegou um dia que eu também fiquei muito fraca espiritualmente e fui sair da igreja. Para mim já não tinha mais graça, né? Porque se meus filhos não fossem salvos, para mim não tinha graça. Então eu também virei as costas, fui viver minha vida. E a gente tem mania de falar, né? Vou viver minha vida. Que vida que a gente vive longe do Senhor? Nenhuma, nenhuma. Então passaram-se 7 anos. Eu não desisti do meu filho, eu não desisti de orar pelo meu filho, mas eu também já não queria mais ir na igreja, porque, irmãos, olhares é horrível. É, sabe, aquelas pregações que não te ajuda, pelo contrário, pesa mais em você, é horrível, né? Tudo que você quer ouvir não é aquilo, não é aquilo. E eu tinha uma amiga que nessa época a gente ia numa conferência que esse anjo, né? Eu tinha dois anjos, minha amiga da igreja e minha vizinha, que não era da minha igreja, mas que orava comigo o tempo todo. E eu orava com ela também, porque ela tinha dificuldades também. E então eu tinha dois anjos, irmãos. O tempo todo o Senhor enviava anjos e nunca me deixou lutar sozinha. Chegou uma época, meu filho já estava, acho que na terceira internação, e ninguém na igreja assim dava atenção para ele, porque assim, né, quem queria? Um moço que usava droga, mexia nas coisas dos outros, só que ele não era casa que ele mexia, ele pegava carro para sair, para passear, carro dos outros. E ele ficou muito conhecido de policiais, na igreja ninguém dava atenção mais. Minha família, eu tinha alguns que ainda acreditava, mas outros não. Chegou um tempo que meu esposo já não queria mais ele em casa. Minha sogra, sabe, falava que ele não prestava, meu esposo falava que ele não prestava, e eu sempre falava chorando: eu sei o filho que eu criei. Eu sei o Deus que eu sirvo. E o meu Redentor há de intervir nessa história. E passaram, irmãos, 7 anos eu fora da igreja, fui estudar, fiz enfermagem, enfim, fui ajudar outras pessoas, né, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu orava sempre para o meu filho um dia arranjar uma moça para casar, porque eu pensava assim, quem sabe um lar, né, uma nova história, enfim. E ele casou realmente, apareceu a moça, ele casou. Só que o Alexandre ainda continuou por muitos anos, muito tempo de oração. Teve momentos na igreja assim que a pessoa falava: como pode você viajar com esse moço? Ele é perigoso. Então, assim, ninguém dava atenção mais.
Mas eu vou resumir agora. A história é muito grande. Eu vou resumir assim. Meu filho tem 2 filhos hoje. Meu filho é um homem. Lembra que eu falava? Meu filho vai ser um homem, porque eu sei o filho que eu criei. Meu filho é um homem, trabalha dia e noite. Mas o que aconteceu? Chegou uma fase da vida dele que houve mais milagres, que ele reconheceu que sem Deus ele não poderia fazer nada e que ele não aguentava mais viver nesse mundo de perdição, de drogas, que ele não aguentava mais viver isso. E ele falou para mim: mãe, eu não durmo dia e noite, eu estou sempre preocupado e eu não quero mais isso para minha vida. Então, o Alexandre ia orando, irmãos. Eu nunca desisti de orar pelo meu filho. E aí, ele disse que chegou um dia que ele já não aguentava mais, ele dobrou o joelho dele e ele falou assim: não saía oração, só choro, porque eu desabafei com Deus. E quando eu levantei, eu estava tão leve, mãe, tão leve. O Senhor me ajudou. E nessa fase, minha irmã tinha ido embora para Santa Catarina. E eu falei, filho, muda de cidade, muda de vida aqui, você conhece todo mundo, você conhece, né? Então vai ser quase impossível para você vencer aqui. E ele falou, mãe, eu vou fazer isso. Então foi assim, meu filho vendeu tudo que tinha, apartamento, e deixou a esposa, né, no apartamento, que eles tinham um tempo para sair do apartamento, e ele foi, a esposa aqui trabalhando, registrada na minha cidade, e ele foi sozinho. E ele ficou uma semana procurando serviço o tempo todo e não achava serviço e orando, orando. Chegou uma noite que eu não conseguia dormir. E o Alexandre na minha cabeça o tempo todo, e eu fui orar. Orei, entreguei nas mãos do Senhor e de manhã minha filha falou assim para mim: mãe, eu vou para Curitiba e vou chamar o Alex para ir lá para Santa Catarina, onde o Alexandre está. E foi, minha filha foi, meu sobrinho desceu para Santa Catarina, na cidade que meu filho estava. E chegou lá, meu filho já estava desistindo, querendo voltar. E aí esse meu sobrinho falou assim: não, Alexandre, hoje nós vamos voltar, nós vamos sair para procurar serviço e você só volta quando arrumar. Esse serviço que ele arrumou, ele já tinha ido, já tinha visto todos os serviços em volta da cidadezinha, que é Navegantes, pequena, e não tinha achado nada. E nesse dia meu sobrinho saiu com ele, e quando eles estavam voltando já, meu sobrinho falava assim: Alexandre, tenha fé. Deus vai preparar. Hoje você volta com o serviço, mas o próprio meu sobrinho já não estava mais acreditando que ele ia arrumar serviço. E aí, perto da casa, eles foram numa firma e conseguiu o serviço, irmãos. Resumindo, meu filho hoje trabalha muito, tá em paz. Ele trabalha dia, ele trabalha à noite, que ele pega outros serviços para fazer. Ele está trabalhando, está em paz. A esposa dele é empregada, a filha dele é empregada. Eles moram em Navegantes, numa cidade de praia. Tem bastante serviço de construtor, de pintura. E meu filho é um bom pintor. É, então, o Senhor, naquele dia, fez um milagre, preparou o serviço. Aí era casa, não conseguia casa. E eu falava assim, filho, crê no Senhor que Deus vai permitir, Deus vai preparar a casa se for da vontade dele para você ficar aí. Então ele falou assim, todos os dias ele orava antes de sair para ir ver serviço, para ir ver casa. Então o Senhor preparou a casa, ele conseguiu vender o apartamento dele, aqui de Marília, e está lá trabalhando em paz. Irmãos, ainda não foi para a igreja, ele ainda não
se rendeu aos pés do Salvador, mas eu posso dizer assim: meu filho hoje é um homem. E o meu Redentor vive. Para a honra e glória do Senhor Jesus, o inimigo não teve poder sobre a vida do Alexandre. E o Senhor renovou os votos, renovou as forças dele, renovou a misericórdia e permite que ele vive, para que eu sei que o meu Deus há de parar um dia o Alexandre há de fazer a vontade do Senhor, porque eu entreguei todos os meus filhos nas mãos do Senhor. Depois de 7 anos fora da igreja, eu também voltei para a igreja. Não foi ninguém que foi me visitar, mas o Espírito Santo me visitou e me mostrou o caminho. Eu voltei. Hoje sei, sei que eu não devo parar de orar, porque assim, todos os meus filhos não são da igreja, só a caçula tá na igreja, mas assim, bem fraquinha. E mas eu creio no Redentor que eu sirvo, eu creio no meu Deus e eu creio que um dia o Senhor há de salvar os meus filhos. Essa foi a minha experiência com Deus. Irmãos, vivi muitos milagres. Eu vi as mãos do Senhor intervindo literalmente assim, ó, na vida do Alexandre. E agora também eu vejo, até hoje, meu filho não sai de casa, é caseiro, ama ficar junto com a família, ama aqueles filhos, que são dois, a esposa. Para vocês terem ideia, meu filho cozinha, faz pão dia de domingo para ficar pão para a semana. Então, assim, irmãos, a gente precisa crer no milagre de Jesus. Nós precisamos crer nos filhos que nós criamos, e se for para a honra e glória do Senhor, ele intervém, ele permite coisas. Todos esses anos, eu nunca desisti de orar pelos meus filhos. Então, eu também entendo a dor das mães quando elas estão passando por esses tipos de coisa, né? As dúvidas, porque entra muitas dúvidas na cabeça. A gente fala assim, poxa, mas eu criei o meu filho na igreja, por que que ele está assim? Na onde eu errei? Qual foi o meu erro? E a gente se culpa muito, irmã. Então, não permita que o inimigo te culpe, não permita que tenha dúvida no seu coração, porque a dúvida não, o Senhor não gosta de dúvida, né? Nós não podemos ter dúvida, nós precisamos crer. Crer no poder de Deus, que se for para a honra e glória dele, ele faz. Então, graça e paz a todas as irmãs, que Deus abençoe a todas.